ele não está escrevendo no WhatsApp nem navegando na internet. É porque a nossa mesa de som agora ela é virtual, ela é um aplicativo. Então nós trocamos todo o instrumento da igreja, estamos preparando para um local maior, local grande. E acende a luz, meu filho. E senão fica escuro na internet. Então eles ficam controlando ainda a mesa de som para ajustar o som. Então por isso que eles ficam ali no celular. Hoje a coisa é moderna, está tudo no celular. Então não tem mesa de som, olha isso, gente. Não tem mesa de som, acabou aquele negócio. Agora é tudo ali no celular. Segunda coisa é que você vai ser alimentado agora no teu espírito, mas depois você vai ser alimentado no teu corpo. Tem uma sopa esperando a gente ali depois do culto, abençoada. Fiz um acordo com o Nasson. Falei, Nasson, eu preparo o alimento espiritual e você prepara o carnal. João capítulo 5. Nós vamos... Não é uma continuação, porque você que não veio domingo passado, mas está na internet, está gravado, você pode assistir depois. Mas esse texto é uma continuação, o texto, do que nós lemos no domingo passado. João capítulo 5, verso 16, diz assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz o que o filho também faz, pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem, viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Como é que você vê Deus? O que é Deus para você? Obviamente, o que você tem de Deus na sua compreensão foi lhe passado por alguém. Ou tem a ver com a sua experiência pessoal, o que torna a imagem de Deus no seu coração mais complexa ainda. Porque você faz com que Deus seja aquilo que você experimentou e não aquilo que as Escrituras dizem que Ele é. E aqui nós temos um problema sério nesse texto, que já vem dos versos anteriores que nós vimos no domingo passado. Jesus cura um homem enfermo há 38 anos, travado ali, no tanque de Betesda.
Mas essa cura, em vez de despertar alegria nos fariseus, em fazer com que a religião representativa de Deus naquela época, assim eles criam, pudesse glorificar a Deus através de Cristo Jesus, torna eles conscientes, os fariseus, e eu não sei quem disse isso a eles, de que eles são o sindicato e o cartório de Deus. Você conhece muito bem o que é sindicato e o que é cartório, não conhece? Cartório, então, não tem nada mais famigerado do que cartório. Se tem alguém aqui dono de cartório, me perdoe. Mas o cartório existe porque nós somos desconfiados de um para o outro. A gente não tem confiabilidade no Brasil e por isso que o cartório entra no meio. Já pensou um sujeito que não sabe onde você mora, não sabe o que você vive, os seus dilemas, as suas lutas interiores, sentado no banco o dia inteiro, olhando apenas um papel, dizendo, é seu João mesmo. Porque confere a assinatura. Ele mete um carimbo, um selinho que custa lá um dinheirinho, R$10,90, 12, eu não sei como é que está agora o chamado reconhecimento de firma, e ele diz, você é você. Lógico, eu não sou esquizofrênico, lógico que eu sou eu. Os fariseus achavam que eles eram o cartório de Deus. Para Deus agir, para as coisas acontecerem, tem que passar por eles. Não tem o nosso selo, não tem o nosso carimbo, não tem a nossa validação. O presidente aqui do sindicato não reconhece este homem como um representante de Deus. Vamos matá-lo. E eles estão falando de Jesus, eles não estão falando do Zé. Lembra que eu brinquei com vocês dizendo que qualquer um eu chamo de Zé? Eu tenho Zé no nome. Então eu sou um qualquer um. O Zé. Não é o Zé, é Jesus. Então esse é o contexto, esse é o cenário. Ele cura um paralítico há 38 anos e a igreja da época, o cartório da época, assim eles acreditavam, não glorificam a Deus, criticam. E é esse texto em que nós estamos. Começa então os judeus, verso 16, passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. A gente às vezes é assim também, né? A gente se prende a tantas coisas da religião. Não pode isso, não pode aquilo outro e tal. E é um problema sério. Segunda-feira, eu estive na nossa igreja, sede, em Pinheiros, por conta dos 112 anos. E ouvi uma vez lá, que eu fui pregar várias vezes, em que naquele púlpito não se sobe sem paletó e gravata. E na segunda-feira, e vocês me conhecem, que eu não ando com essa vestimenta. Por quê? Eu não gosto. Questão de gosto. Mas segunda-feira eu estava lá sem paletó e gravata. E no final do culto, o reverendo me chamou até o púlpito para dar a bênção apostólica, finalizar o culto. E eu disse depois para ele, o senhor está me surpreendendo, está me superando. Bênção. A gente não colocar nos quesitos da religião do homem aquilo que nós achamos que é de Deus e vice-versa. E eles aqui estão presos ao sábado. E Jesus disse que o sábado foi feito para a gente e não a gente para o sábado. Deus criou o dia do sábado, o dia do descanso, para que a gente pudesse descansar. Mas eles aqui já extrapolaram isso e já estão em outra configuração e estão achando que não pode ter bênção, não pode ter nada de bom no dia de sábado. Sábado não se pode carregar nada, sábado não se pode fazer nada. Agora, entre os protestantes, é o domingo. Domingo não pode arrumar a cama, não pode tocar a campainha, não pode fazer comida, não pode fazer nada. A gente sai de uma e vai para outra. A gente tem que ficar criando métodos, sindicatos e cartórios para dizer o que pode e o que não pode diante das Escrituras ou diante de Deus. Jesus está enfrentando isso. Perseguição porque ele cura um homem no sábado. Eu pergunto aos senhores e pense no seu coração. Em prol de abençoar uma vida, a gente escolhe dia ou a gente escolhe a vida? Em prol de trazer às pessoas o alívio de Deus, a gente escolhe o momento, a situação, o local, ou a gente só permite Deus nos usar para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer? E naquele homem jaz 38 anos. Jazia 38 anos. Segue comigo no texto, senhores. Perseguem Jesus. E Jesus responde, então, no verso 19, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Obviamente, Jesus está trazendo a alusão da sua infância e da sua juventude com seu pai José carpinteiro. Meu pai pregava, eu pregava.
Pregava, martelo, prego, martelo. Meu pai lixava aqui, eu lixava também, aprendi com ele. E a gente sabe que os nossos filhos, as crianças aprendem no pai. Naquele tempo, sociedade patriarcal, não matriarcal. Patriarcal era o pai responsável pela educação do filho. Jesus, então, cresce sabendo que seguir a vida que o pai mostra é o melhor. E aqui ele então faz alusão ao Pai Celestial, aos que os fariseus acham que adoram. Os fariseus acham que nós adoramos ao Deus verdadeiro. Jesus disse, então se vocês adoram ao Deus verdadeiro, eu só sigo o que o Deus verdadeiro faz. E piora a coisa, não melhora. A gente pensa que Jesus está resolvendo o problema dele e está piorando, porque os fariseus agora, além de ficar bravo porque ele cura no sábado, eles agora ficam bravos porque que Jesus se associa a Deus como Pai. Se refere a Deus como Pai. E eles dizem aqui no texto, e você leu comigo, por essa razão os judeus queriam ainda mais matá-lo, no verso 18. Pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a ele. Porque todo mundo sabe que o filho é igual ao pai. Os judeus não eram diferentes, porque essa é a cultura. E Jesus disse, então, vocês sabem disso? Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Então Jesus está respondendo, eu curei o homem porque Deus quis que eu curasse. Aí Jesus quebra um problema sério aqui para eles. E que dá um nó na cabeça de quem segue a religião. Porque o que a religião faz com a gente? A religião estabelece um padrão de regra para a gente e que a gente, seguindo aquele padrãozinho, a gente se sente confortável. É igual quando você vai no Poupa Tempo. Você já foi no Poupa Tempo aqui em São Paulo? Que é você que nos assiste pela internet. O Poupa Tempo é o que é que eu posso chamar aquilo? É um distrito, um departamento, é uma administração do governo do estado que faz com que você ali tire documentos com uma rapidez. Então você chega no Poupa Tempo, você segue as listas. Você já viu ali? Segue as faixas. Documento tal, faixa amarela. Aí você é certinho. Faixa amarela, você cai lá onde vai tirar o documento. Tal documento, faixa vermelha. Você chega no balcão de informação, que eu não sei para que existe aquele balcão, você diz, como é que eu faço para tirar RG? Segue a faixa amarela. Aí você põe, então, podia que eu não bote uma placa aqui. RG, faixa amarela. Mas o cartório não sai da vida das pessoas. Tem que ter alguém lá para controlar a tua vida. E aí o outro documento, faixa vermelha. A religião é exatamente assim. O que eu faço para tal coisa? Segue isso aqui. É a religião que nós saímos de dentro dela, na chamada reforma protestante, o catolicismo. O que eu faço para ser perdoado do meu pecado? 7 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Tranquilo. Não precisa mudar de vida, é só rezar 7 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Não precisa mudar de vida, é só rezar. O que eu faço para largar tal tipo de pecado? Aí é 50 Pai Nosso. E 30 Ave Maria. E dependendo do pecado que você pratica, agora é de ponta cabeça, virado para baixo, pendurado no teto. Quanto mais difícil a religião coloca as coisas, mais fácil na nossa alma nós achamos que é só seguir a lista, amarela, vermelha, que você vai dar onde você quer. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus quebra exatamente com tudo isso. Jesus quebra com tudo isso. Ele simplesmente chega no sábado, cura um homem, segue a vida, dá estabilidade ao homem, segue a tua vida, vai adiante, esquece todo esse cartório e esse sindicato. Acaba com o sistema. E não tem nada pior para o sistema do que o sistema ser dissolvido. Segue comigo no texto. Continua, Jesus explicando. Verso 20, ele vai dizer, o amor do Pai é expresso numa agenda aberta de Deus, juntamente com o Filho. E no verso 20, ele diz para todos nós aqui, pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Vocês estão bravinhos com isso que eu fiz? Vai vir coisa maior aí. Sabe o que vai vir aí? Vai vir ressurreição. E aí, nesse texto que vem à mente, quando Jesus é morto na cruz, o Evangelho de João diz que a sepultura devolve os seus mortos. Literalmente. Já pensou naquele dia fatídico da crucificação de Jesus no Gólgota, lá no Monte da Caveira? Jesus ali expira,
O seu espírito vai a Deus, ele morre, e o texto sagrado diz que o Zé volta para casa. O Zé já tinha morrido há 10 anos. Já pensou que cena maravilhosa de Hollywood? Isso dá um filme. E aí você está em casa, aquele temporal, fecha o tempo, porque o Filho de Deus é morto, e o Zé bate na porta. Ô Maria, voltei! Mas não está fedido, não está nada, ele está zero. Está novo. Porque o texto diz que os mortos ressuscitaram. Eu fico imaginando a sinagoga nessa época. Primeiro que o texto sagrado diz que a cortina que separava o santo dos santos rasga de cima a baixo. Significa agora que o trabalho daquele sacerdote, o cartório é dissolvido. Ninguém vai a Deus mais por causa de vocês ou por meio de vocês. Agora é por meio daquele que morreu na cruz. E ele está em todos, não está no cartório. Fantástico, não é não? E eu fico imaginando a cara dos fariseus. Eu queria estar lá naquele dia. Os fariseus dizendo assim, e agora nosso emprego acabou. E eu digo, bora cambada, acabou mesmo, sou um bando de vagabundo. Vocês agora não vão viver mais pela fé dos outros, porque agora a fé é em Cristo Jesus plantada em cada coração. Mas cuidado, olha o que o texto diz. Jesus continua dizendo, eu asseguro, verso 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E no verso 26... E no verso 27, Jesus então, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E ele então fala para esse bando de tabelião, ele fala para o tabelião aqui, ele fala para o sindicato que Deus concedeu autoridade a ele, a Jesus Cristo. E ele diz no texto que ele salva quem ele quer. E é aqui que a coisa começa a ficar estreita. Porque você não é mais salvo e as pessoas não são salvas, não são chegadas a Deus por conta daquilo que elas cumprem do ato religioso farisaico. É por conta do que Deus quer e não mais porque você quer. Ficou complicado para o tabelionato aqui, não ficou? O sindicato aqui ficou esquisito. Agora não é por conta mais das suas regrinhas apreendidas, é por conta da vontade dele. Agora veja comigo aqui, eu quero fazer uma aplicação para todos nós nessa noite. O que a gente aprende com tudo isso? Primeira coisa que Jesus ensina para nós nesse texto é que ele, eu e você e todos nós que o seguimos não podemos agir na independência do Senhor. A Bíblia diz uma coisa interessante. Se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a mesma Bíblia também diz que nós não somos livres para fazermos o que queremos. Nós só fazemos o que Deus quer. E é isso que Jesus está dizendo. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. E Jesus transfere isso a todos aqueles que se julgam cristãos. Jesus, o Cristo, os seus seguidores são cristãos. Nós somos seguidores de Jesus. E se Jesus segue o Pai, nós seguimos a Jesus, logo nós também estamos seguindo a Jesus, a Deus e o Pai. Nós não temos independência. Nós só fazemos o que Deus quer. Por mais que isso nos incomode, por mais que isso seja estranho, então nós não somos livres? Sim, nós somos livres. O que Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, primeiro, ela te liberta do tabelionato. Esse é o contexto. Ela te liberta da religião, ela te liberta de si mesmo, ela te liberta do pecado, ela te liberta de todas as mazelas que você carrega nessa sua vida complicada. Primeira coisa, então, não podemos agir na independência do Senhor. O que Deus quer? Deus quer que a gente se reúna. Alguém tem dúvida disso? Deus quer que você adore-o. Deus quer que você leia a Bíblia. Deus quer que você fale com Ele. Isso não é no dia que você gosta ou no dia que você quer.
Porque Deus quer falar com você e quer que você fale com Ele todos os dias. Que você se apresente diante dEle em todos os momentos. Deus quer que você perdoe quem lhe causou mal. Porque a oração do Pai Nosso diz, assim como nós perdoamos os nossos devedores, o Senhor nos perdoa. Isso não é uma vontade do coração, ou um desejo, ou um arrepio. Isso é mandamento. Deus quer que a gente ame os nossos inimigos. E os inimigos, Jesus descreve aqueles que nos perseguem. Aqueles que vão ali no tendão de Aquiles. Sabe, tem uns que parece que fazem com a gente igual jogo de futebol. Você viu o último jogo da Copa hoje? Como o jogador é sagaz, né? Como ele vem por trás, ele consegue desequilibrar o outro com um toquinho no calcanhar e o outro rola e cai, né? Com o Neymar é mais fácil de fazer isso, mas com os outros jogadores, os caras vão ali e desequilibram com uma certa sagacidade que, se não tomar cuidado, o juiz não vê. Tem alguns que são assim, que desequilibram a gente de um jeito que a gente diz, puxa, como é que ele conseguiu fazer isso? Me tirou do sério com uma facilidade incrível. Senhor, está perdoado, vamos seguir em frente. Aí você diz assim, pastor, mas eu não tenho vontade. Claro que não tem. Nós seguimos o Filho, seguimos o Pai, não somos independentes, não fazemos o que nós queremos. Nós somos agora comprados. Deus nos comprou. Isso significa que nós só fazemos o que Ele quer que nós venhamos a fazer. Segunda coisa, sem intimidade com Deus, sem ter intimidade com Deus, será muito fácil nos escandalizar com o que Ele pode fazer. Vou repetir, isso aqui é profundo. Sem termos intimidade com Deus, é muito fácil nos escandalizarmos com o que Ele pode fazer. Esse é o contexto. Os fariseus estão bravos, escandalizados. Curou no sábado, peitou a liderança deles. Melhor, acho que não peitou, porque Jesus não estava nem um pouco interessado na liderança deles. O reino de Jesus é transcendente, é outro reino, está em outra dimensão. Jesus não quer aquele trono de Anás e Caifás. Jesus não quer nada daquilo, ele não tem nada a ver com aquilo. Aquilo é coisa dos homens, eles brigam pelos poderes. Jesus não está nem aí por esses poderes. Porque ele já tem o poder. Porque ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor da terra, ele não precisa daquilo, dos céus, de tudo. Mas eles ficam escandalizados. E nós também podemos ficar escandalizados com o que Deus pode fazer se nós não tivermos intimidade com Ele. A gente é capaz de dizer, como é que Deus fez isso? Salvou esse cara? Lembro-me que agora, final de semana, nós vamos comemorar 80 anos do meu pai. Graças a Deus, meu velho pai convertido, essa hora deve estar na sua igreja lá. Mas como vocês sabem, eu sou o primeiro convertido de uma geração de umbandistas. E meu pai dizia uma coisa que ele não entendia por conta do discurso que eu aprendi com os cristãos lendo a Bíblia, de que Deus pode salvar uma alma e pode torná-la convertida e arrependida no último momento da sua morte. E meu pai dizia assim, mas como pode esse sujeito ter feito isso e aquilo, ter trucidado, ter violentado as leis, ter violado as leis, ter feito um monte de coisa e no último momento, no leito de morte, alguém prega o evangelho e ele diz, sim, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor e eu me arrependo de todas as obras más e entrego minha vida para Ele e morrer, esse homem está salvo? Baseado nas Escrituras, está, não está? Não é isso que as Escrituras dizem? Embora ele não tenha tempo de demonstrar o fruto do seu arrependimento, mas se ele se arrependeu, a Bíblia também diz que esse arrependimento não veio dele mesmo, mas foi concedido pelo Pai. Por quê? Porque Esaú buscou esse arrependimento e não encontrou. E todo arrependimento que você tem no coração não vem de você mesmo, foi dado por Deus. Para que ninguém se vanglorie, para que ninguém ache que eu me arrependi e agora eu tenho de ser salvo porque eu me arrependi, mas esse arrependimento, se for verdadeiro, foi concedido pelo Pai. E o Filho diz nesse texto que ele distribui a quem ele quer.
Mas se nós não tivermos intimidade com Deus, nós podemos ficar completamente escandalizados dele salvar no leito de morte um homem que durante toda a sua vida cometeu maldades. O que a gente queria é que ele fosse para o inferno. Não é não? E se a gente pudesse dizer, a gente diria qual é a categoria do inferno que alguns poderiam ir. Eu não sei a sogra que você tem, a minha é uma bênção. Mas alguns poderiam dizer, a minha sogra. Conta uma história que um homem saiu todo bem arrumado, de paletó lindo, para enterrar a sogra. Perguntaram para ele, onde é que você vai tão bonito desse jeito? Hoje é o enterro da minha digníssima sogra. Rapaz, mas você está bonito. Enterrar a sogra. No final do dia, ele volta todo rasgado, todo sujo de barro. E os amigos encontram com ele. Rapaz, você saiu daqui arrumado, tudo bonitão, para ir no enterro da sogra. E agora você volta desse jeito, todo rasgado, todo sujo de barro. O que aconteceu? Rapaz, foi duro botar aquela véia no buraco. Talvez você tenha um irmão, um cunhado. Você quer coisa mais esquisita que cunhado? Eu sou cunhado e tenho cunhado. Eu tenho os dois lados. Você tem aquele vizinho, você tem aquela pessoa que você não gosta, te causa mal. Você poderia dizer para ela ou na sua cabeça exatamente qual o tipo de inferno que você gostaria que ela fosse. Mas nessa noite, o que Jesus tem para nós não é o inferno, é a vida. Não é a morte, é a ressurreição. Não é a dor, é a alegria. Não é o calor do fogo do juízo de Deus. É o óleo que desce sobre a barba de Arão e nos abençoa. E isso o cartório e o sindicato não conhecem. É interessante como a gente tem poder na alma para julgar as pessoas com facilidade. E eu repito, sem intimidade com Deus, você vai se escandalizar com Ele. Porque Deus está chamando e buscando doentes, pessoas quebradas. Jesus mesmo disse, eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os podres, os doentes, os mortos, os quebrados, os feridos. Eu não vim chamar gente boa. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não tenho nada com sindicato, eu não tenho nada com tabelionato. Por isso que ele usa a expressão das crianças. Eu já disse isso 1000 vezes. Deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Jesus, quando disse isso, não disse porque as criancinhas são pessoas simplórias ou são pessoas ingênuas, sem maldade. Jesus disse, as criancinhas não são pessoas reconhecidas pela sociedade, elas são párias. Ninguém ouvia as crianças no tempo de Jesus. E ele disse, para esses é que é o reino dos céus. Para esses que ninguém ouve. Terceira coisa. Vamos lá. Primeira, não podemos agir na independência de Deus. Segunda, sem intimidade com Deus, a gente vai se escandalizar. Porque Deus faz coisas surpreendentes. E muitas vezes a gente não quer que Deus faça. Já pensou aquele vizinho que você não se dá com ele, que você briga com ele, que ele é chato, se converter e vir para a sua igreja? Você disse, e agora? Lascou. E ainda me pede carona esse famigerado. Ainda usa minha gasolina. Vai ter que receber ele. E sabe qual é o problema? Vocês vão viver na glória eternamente. Terceira coisa, desculpa. Se ouvirmos Jesus, viveremos. Olha o que diz aqui. Abra a tua Bíblia aí novamente no texto. João 5. Pois da mesma forma, verso 21, que o Pai ressuscita os mortos, Ele dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai não julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. E ele continua. Verso 24, eu asseguro
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Terceira coisa, se ouvirmos Jesus, viveremos. Se a gente ouvir Karl Marx, a gente pode aprender alguma coisa sobre Estado e economia. Se a gente ouvir Nietzsche, a gente pode aprender alguma coisa sobre pessimismo, assim como Schopenhauer. A gente pode se preparar melhor para algumas coisas da vida do cotidiano. Se a gente ouvir qualquer filósofo, a gente pode ter neles algum entendimento, mas em nenhum deles nós teremos vida. Porque vida só tem em quem é dono da vida. Quando Jesus disse, em mim tem vida se me ouvir, porque ele é o dono da vida. E se ele é o dono da vida, ele pode conceder vida. Tanto Nietzsche, quanto Schopenhauer, quanto todos os outros filósofos estão mortos. Os seus escritos estão vivos, mas eles estão mortos. E o túmulo daquele que disse essas palavras que nós lemos nessa noite está vazio, porque ele está vivo. E ele está vivo entre nós, em nós, por meio da sua igreja. Então, se ouvirmos Jesus, nós viveremos. Agora preste atenção comigo. E como é que nós vivemos? Ouvindo a Jesus, que é o quarto ponto. Se temos fé em Jesus, e se ouvirmos a Jesus, os nossos atos, a nossa conduta, não é mais seguida pelo que o cartório tabelionato diz, ou o sindicato, mas pelo que ele diz, o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu te dizer isso, eu ouvi segunda-feira isso do pastor que pregou e eu achei ótimo. O pastor que pregou na segunda-feira disse que uma ovelha dele tinha dificuldade de dizer esse versículo, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele dizia, Jesus é o autor e consumidor da minha fé. Jesus não consome a sua fé. A palavra consumador significa doador. Jesus deu a fé que você tem. Então deixa eu te dizer uma coisa baseado nesse verso. Se você hoje crê em Jesus, é porque ele deu essa condição para você crer. Porque a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele criou a fé e ele deu a fé. Então você não creu por si mesmo, você creu porque ele deu. Ele é o consumador. Você acordou de manhã ou você teve um dia sim, vou buscar a Jesus, preciso de Jesus, vou ao encontro de Jesus. Mas é porque Jesus já veio ao seu encontro faz muito tempo. E ele que plantou esse desejo no seu coração, isso não vem de você mesmo. E Efésios vai dizer que não vem de você mesmo para que você não se glorie, para que você não chegue na glória dizendo, cheguei aqui porque eu criei. Porque eu tinha uma cabeça boa e eu entendi tudo certinho. Peguei todos os selinhos do tabelionato, segui todas as faixas vermelha e amarela, cheguei até o balcão onde eu fui atendido, segui todas as regras, deu tudo certo. Por isso que eu cheguei aqui. Então o mérito é seu. E Efésios diz que não há mérito em nós para que tenhamos a salvação. Tudo veio dele, tudo volta para ele e tudo é dele. Os orgulhosos odeiam isso. Os orgulhosos gostam de bater no peito e dizer, mas eu criei em Jesus, eu aceitei a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Não é nós que aceitamos a Deus, é Deus que nos aceita. Não fomos nós que o buscamos, foi ele que veio nos buscar. Não fomos nós que o amamos, diz João, foi ele que nos amou primeiro. Isso não vem de você. Se dependesse de nós, ninguém aqui buscaria Deus, ninguém aqui desejaria Deus, todo mundo aqui desejaria continuar morto nos seus delitos e pecados, porque pecado vicia mais do que cocaína. Basta te dizer que se você não seguir a Deus e se você não buscar a Deus todos os dias, você se pega fazendo o que você fazia no passado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, mata o velho homem. A única coisa que você tem que fazer e que só depende de você é matar o velho homem. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós somos homicidas desde o princípio e o homicídio vem de nós. Então mate o velho homem, porque isso você sabe fazer. Então mata o velho homem. Já estou terminando.
Mateus 3, verso 8. Estou terminando para o nosso alimento carnal. Vai se findando aqui o alimento espiritual. Mateus 3, verso 8. Nosso Jesus diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Pastor, e aquele homem que o senhor citou que pode morrer no leito? E ali, pela proclamação do Evangelho, reconheceu ser Jesus o Senhor e se arrependeu dos seus pecados. Como é que ele vai dar fruto que mostre o seu arrependimento? Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem de ver os frutos do meu arrependimento não é você, é Deus. Porque importa é para Ele, porque Ele é quem julga. Segunda coisa, o fruto do arrependimento que pode ser gerado no coração daquele que está no leito de morte e que reconhece ser Jesus o Senhor, é perder o primeiro fruto que a gente perde, que a gente ganha melhor no nosso arrependimento, é perder o medo da morte. Porque agora a gente sabe para onde nós vamos. E essa convicção vem dele, plantada no nosso coração. Por isso que no velório de crente não tem desespero. Você já viu o velório de crente? A gente canta hino, a gente lê um versículo das Escrituras, a gente se alegra e o máximo que a gente diz: nos encontraremos na glória. Agora, velório de gente que não tem Jesus como seu Senhor e o doador da vida, é um desespero, é um negócio. Ou é cheio de sincretismo, como diz aquela história do judeu que vai no velório do amigo, e aquela turma toda lá, e aquele sincretismo. E eu fui no velório uma vez, que alguém tirou a medida do pé do defunto até a cabeça do defunto com um barbante, cortou o barbante, eu vi isso, dobrou o barbante todo e colocou no pé do defunto. E eu não fui perguntar para ele o que isso significava. Hoje, com a idade que eu tenho, eu já pergunto mesmo, não tenho mais vergonha de nada. Quando esqueço de uma figura, que eu encontro com uma pessoa, que eu não lembro o nome dela, eu digo: me refresca a memória, de onde eu te conheço? Tem gente que fica com vergonha, né? Fica tentando cavar o nome da pessoa. Você já deve ter feito isso, né? Fica jogando verde para ver o nome dela, para poder se... Eu não faço mais isso não, eu já vou na dura mesmo. Onde é que eu te conheço? Onde é que eu te lembro? Eu encontro com gente por aí: ô pastor, como vai o senhor? Rapaz, onde é que você me conhece? Aí ele diz: da internet. Eu disse: eu não podia te conhecer, né? Porque daqui para lá não tem olho. Tem de lá para cá. E eu não perguntei. Mas tem uma história muito interessante de sincretismo de velório, que diz que o grupo de amigos foi no velório e todo mundo colocava um dinheirinho no pé do defunto. E alguém disse assim: por que vocês estão fazendo isso? Para ele começar uma vida nova do outro lado. Mandando dinheiro para ele. E tá lá, botava 5, botava 10, teve um que botou 100. E os amigos mais ricos vieram, botaram 50. E foram botando dinheiro, juntou aquela dinheirama. O outro que chegou por final, disse assim: eu sou um amigo melhor. Ele pegou o dinheiro, contou o dinheiro todo, tinha dado ali quase R$500 no pé do defunto, para ele começar a vir do outro lado. Ele fez um cheque de 1.000, botou lá dentro, eu dobrei a oferta. E pegou os 500 e botou um cheque de 1.000. Esse foi inteligente. Não foi eu que fiz isso não, viu? Qual é o fruto de arrependimento que Mateus 3,8 diz? O primeiro deles, para mim, é perder o medo da morte. E deixa eu te dizer uma coisa: não tem nada mais que te torne inabalável do que você perder o medo da morte. Sabe o que o Império Romano podia fazer com os cristãos naquela época? Nada. Sabe por quê? Porque eles não tinham mais medo da morte. Os cristãos no primeiro século foram tochas vivas nas ruas de Roma. Foram incendiados, cerrados ao meio, jogados aos leões, e acabou com a graça de Roma. E sabe por quê? Porque eles perderam o medo da morte. Sabe o que acontece com a gente quando a gente perde o medo da morte? A gente se torna inabalável. O que alguém pode fazer contra nós? Nada. Eu não tenho mais medo de morrer. Porque se a minha vida se findar, para onde eu vou? Para a glória.
O que um bandido pode fazer com você se ele sabe que você não tem medo da morte? Nada. Lembra aquela história que eu contei de um pastor amigo meu, velhinho, trocando pneu lá na ponte do Rio de Janeiro, num viaduto lá? E o bandido bate com a arma no pescoço dele, perdeu o velhinho. E ele trocando o pneu do Fusca, ele olha assim, deixa eu trocar o pneu primeiro. E o bandido diz, velho abusado, né? Ele falou, estou trocando o pneu do carro, como é que você vai levar o carro com o pneu furado? E o bandido diz assim, você não sabe que se eu quiser eu tiro a sua vida? Ele falou, você só tira a minha vida se Deus quiser. Se Deus te deu essa autoridade hoje, você tem condições para isso. Se Ele não te deu, você não tem. O bandido diz, velho abusado, foi embora e não levou o Fusca. Sabe por quê? Porque não tem nada pior do que encontrar com pessoas que não têm medo mais da morte. Quem não tem medo da morte não tem por que ser escravizado por qualquer outra coisa. Somos livres. Quero terminar com você Mateus 6. Mateus 7, desculpa. A gente estava no 3, vai para o 7. Verso 16 a 20. Diz assim. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nós somos enxertados na videira, a Bíblia diz isso. Você e eu, nós éramos uma erva daninha. A gente era um pé de maconha. Alguns podem dizer assim, oh, que benção, né, pé de maconha. Não é não. Você era uma planta que não tinha nada de bom para dar. E a Bíblia diz que Deus nos enxertou na videira. Colocou lá. E aí agora nós passamos a ser videira. E a gente produz óleo de alegria. Azeitona boa. Azeitona que vai na empada dos outros. Azeitona que vai na pizza. O azeite que vai na salada. O azeite que desce sobre a barba de Arão. O azeite que alegra as mesas. Nós somos da videira. A árvore que nós somos hoje é a árvore boa. Sabe o que isso significa? Que a gente só tem coisa boa para passar para os outros. Não importa o que os outros fazem conosco, a gente é bênção. Porque nós fomos renovados em Cristo Jesus, e eu quero terminar repassando apenas essas 4 coisas. Não podemos agir na independência do Senhor. Sem intimidade com Deus, você vai se escandalizar com o que Ele tem para fazer. Se ouvirmos a Jesus, viveremos. E se temos fé em Jesus, nossos atos estão de acordo com a fé que nós temos. Nós cremos. E nós vivemos baseado na nossa crença. A gente não se desespera, a gente espera. A nossa palavra não tem o D na frente, desespero. A nossa palavra é esperança. Nós esperamos, não nos desesperamos. Nós sabemos que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Nós estamos sobre o Salmo 91 que nós lemos na abertura do culto nessa noite. Nós estamos habitados, estamos habitados sobre a sombra do esconderijo do Altíssimo. Guardado pelas suas asas, guardados pelo seu eterno poder. Se a morte lhe bater à porta nessa noite, você pode dizer, boa noite, seja bem-vinda, estou pronto para ir à casa do Pai, à casa de Deus. Não temos desespero. Se o desemprego vier, a gente interpreta, Deus tem coisa melhor para mim. Se uma coisa faltar, a gente diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se algo vier contra mim e que não faz parte dos meus gostos, a gente pode dizer, Deus transformou os meus gostos, agora eu tenho outro gosto. Eu sou uma nova árvore, não sou mais um pé de maconha. Eu sou a videira, estou plantado na videira. Estou em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos terminar cantando uma canção e dando o último brado de glória nessa noite, dando a Deus nossos dízimos e nossas ofertas.
Na igreja presbiteriana, oferta e dízimo